E aí, pessoal, vamos lá? Tudo certo? Tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo a pedido de muitos assinantes aqui do canal que me pediram inúmeras vezes por onde começar a ler Martim Vázquez da Cunha. E a resposta que eu tenho para essa questão muito pertinente, a qual eu fico muito feliz por provocar e estimular o interesse de vocês em ler o Martim, é que eu não tenho uma resposta clara e definida por uma questão tão pessoal como esta. Mas o que eu posso fazer é dividir com vocês como que eu comecei a ler a obra do Martim e como eu fiz esse percurso e ainda estou fazendo, porque a obra do Martim é muito vasta e o melhor ainda, ela ainda está em andamento, né? Tem novos livros dele por vir e bastante escritos ainda não publicados. Então, embora nós já tenhamos vamos dizer, uma grande parte da obra do Martim já disponível, embora ele ainda seja um jovem escritor, mas já tem muita coisa dele escrita. Então eu vou contar para vocês como foi esse meu percurso. E de imediato eu já agradeço a você que assina o canal, que partilha os meus vídeos com os teus amigos. E você que ainda não assina, eu peço que você assine o canal, curta e divulgue para os seus amigos o conteúdo que eu produzo e divido aqui com vocês das minhas leituras e estudos. Pois bem, a grande questão, quando me perguntam, né, por onde começar a ler a obra do Martim, é a mesma pergunta o mesmo teor de pergunta daquela que eu recebo também com frequência: que livro tu me indica para ler? Me indica um bom livro, né, que é uma pergunta que revela até que a pessoa está perdida, sem nenhuma direção. E eu li Martim, e na verdade tudo mais o que eu li e leio, por um interesse muito próprio, interior e autêntico, né, um interesse sincero, seja pelo autor, né, de compreender o pensamento daquele autor. Às vezes a minha motivação por ler um livro ou texto é um interesse muito profundo no tema no qual aquele autor ou aqueles autores tratam do tema. Então é o tema que me atrai para o livro, então eu vou ler para compreender um tema mais específico ou geral. Mas nunca vou ler um livro porque um amigo meu me disse que era bom. Dificilmente para mim esse tipo de leitura funciona. O máximo que vai acontecer é eu eventualmente até pegar esse livro para ler e ler 2, 8 ou 15 páginas e parar, porque o meu ímpeto de leitura não partiu de mim, do meu coração, por assim dizer, ou da minha inquietação, mas porque alguém falou que era bom, e porque ele falou que era bom eu vou tentar ler. Não funciona. Para mim não funciona, e eu ouso dizer que para ninguém vai funcionar direito esse tipo de leitura. Então, assim, você tem que ler aquilo que você realmente está interessado. Melhor ainda se você estiver assim profundamente interessado. Aquele autor ou aquele assunto te inquietou. Inquietou os teus pensamentos, inquietou a sua alma. Leia sobre isso, que você vai ver os frutos que virão de uma leitura motivada por um interesse interior sincero. Então isso é a primeira coisa que eu tenho que falar sobre me indica um livro, qual texto do Martim eu devo começar a ler e tal. Sobre isso que eu posso dizer, por onde eu comecei a ler Martim, como que eu li, e eu vou dividir com vocês aqui nesse vídeo como foi esse meu percurso. Então, primeiro de tudo, situar vocês, né? Martim Vázquez da Cunha é um autor eruditíssimo, realmente de uma erudição assombrosa, e ele escreve sobre variados temas, dá para se dizer, ainda que dentro da filosofia política, da história, da análise cultural, da análise
civilizacional, passada e também da nossa contemporaneidade. É um tema que está presente em inúmeros ensaios do Martim e inquieta bastante ele também, a nossa contemporaneidade, ou atualidade, se quiserem. E até mesmo ele vai ter uma incursão, acho que até profunda, na literatura propriamente dita. O Martim é um autor de contos, de ensaios, né, de não ficção, e de romances, ainda que esses não estejam publicados ainda, né? Então, só para vocês entenderem um pouco assim do alcance dos escritos do Martim. O meu interesse pelo Martim, ele surgiu quando eu conheci ele lá no site O Indivíduo, aquele site já citei muitas vezes aqui na internet, a galera lá das antigas, do início dos anos 2000, bem conheceu, em que ele era um dos articulistas daquele site, e à época, um dos ensaios que ele publicou e que eu li e me marcou profundamente foi A Política do Espírito, ou Em Busca pela Unidade do Ser. Foi um ensaio longo, publicado em várias partes na época, em 2002, 2001 e 2002, que na verdade é o próprio livro que ele cita na introdução do Crise e Utopia, né, como um livreto não publicado chamado A Política do Espírito, que todavia o Martim reajustou, né, adaptou, fez algumas alterações e publicou este livro no Substack dele, com um novo título chamado A Permanência da Perda. Então, registro também aqui que o Martim tem um Substack, em que ele está publicando muita coisa lá toda semana, tanto textos do passado dele, quanto textos, né, revisados e atuais, os de não ficção, contos, capítulos de romances estão lá, bem como esses textos de não ficção, né, mais da linha da filosofia política, da análise cultural e civilizacional, que é uma seara que ele passeia. Então eu comecei, foi a primeira leitura impactante que eu li, foi esse longo ensaio, esse livro, que a gente espera que seja publicado, chamado A Permanência da Perda. Então ali, depois de ter percorrido todos os livros do Martim, eu vejo que A Permanência da Perda é um livro crucial, basilar, para entrar no universo dos escritos do Martim Vázquez da Cunha. É um livro de fôlego, de filosofia política, é um ensaio de filosofia política, de uma erudição estonteante, e foi por onde eu comecei e onde eu acho que é um excelente ponto de início para você entrar de verdade nos escritos do Martim. Portanto, fica a minha sugestão como A Permanência da Perda, como o primeiro ensaio do Martim. Eu tenho ele impresso aqui. Ainda está com o título anterior, né, A Política do Espírito, mas é A Permanência da Perda. Eu tenho as partes novas que ele escreveu para o Permanência da Perda e está tudo aqui dentro. Esperamos que saia em livro esse, né, magnífico ensaio do Martim. Antes de falar dos livros do Martim, que é o Crise e Utopia de 2012, que é esse aqui, que está esgotado no mercado, consta que sairá uma edição nova e ampliada para 2025, que assim seja, esperamos que isso aconteça. Crise e Utopia, o Dilema de Thomas More. O segundo livro do Martim é A Poeira da Glória, de 2015, que é uma interpretação do Brasil a partir de um escrutínio de clássicos da literatura brasileira, Machado de Assis, Lima Barreto, Nelson Rodrigues, Guimarães Rosa, até escritores contemporâneos do século XXI. Destaco aqui, com uma nota elogiosa, não de minha parte, mas da parte do Martim, de Carleno Bocarro,
E a partir dessa análise da literatura brasileira e de seus autores, o Martim, neste A Poeira da Glória, faz uma interpretação da alma brasileira. Então, é isso que eu digo sobre esse livro, que depois eu vou voltar a comentar. O terceiro livro do Martim é A Tirania dos Especialistas, de 2019, que é uma coletânea de 6, ou acho que é 8 ensaios, na verdade. Isto são 8 artigos ou ensaios que ele publicou aqui em 2019. E, em se cumprindo tudo que está dito pelo próprio Martim, a gente deve ter em breve o quarto livro publicado dele, que é A Disciplina do Deserto, que o próprio Martim fala que é o fim da trilogia, que começa com Crise e Utopia, continua com Poeira da Glória, e o Disciplina do Deserto seria o fechamento temático desses livros do Martim, cujo tema mais profundo é a questão da liberdade interior e mesmo do problema do mal, que também atravessa a obra do Martim. Esses são os livros, então. Agora, vamos dizer o seguinte, o Crise e Utopia, que é o primeiro livro que você deve começar a ler, o Martim pelo Crise e Utopia, embora, né, se você leu Poeira da Glória, você vai ser beneficiado da leitura do Poeira da Glória sem problema nenhum, né, embora seria assim ideal que você lesse primeiro o Crise e Utopia, mas não que seja uma condição necessária ou obrigatória, tá bom? Agora, bom, Lucas, eu não vou ler o livro do Martim agora, mas eu me interesso por ler, de repente, alguns ensaios do Martim, né, já que o Martim é autor de ensaios de fôlego também. O Martim não é aquele escritor que escreve artigos de uma página ou duas. Ele é autor de ensaios de fôlego. De fôlego porque é comum ter ensaios dele de 6, 8, 15 páginas, não só pelo tamanho, pelo número de páginas, mas pela densidade que ele concentra nessas 10 ou 15 páginas de um ensaio dele. Estou falando de páginas impressas, né? Em A4. Se você converter em livro, a gente vai estar falando aí tranquilamente de ensaios de 20 páginas, 25 páginas, 30, quem sabe. Então esse é o peso assim dos ensaios eruditos, profundos do Martim. Eu tenho algumas sugestões para você que quer, vamos dizer assim, ter um bom aperitivo do pensamento e dos escritos do Martim, iniciando pelos ensaios. Então eu indicaria o seguinte para você começar, e eu vou deixar o link para cada ensaio que eu vou mencionar aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar, ou vai estar em algum site da internet, ou vai estar lá no Substack dele. Primeiro ensaio que eu recomendo fortemente para você conhecer o Martim com profundidade e autenticidade. É o magnífico ensaio dele chamado A Nobreza do Fracasso, que ele publicou em 2007, quando ele fazia o mestrado, que saiu esse livro, Crise e Utopia, que ele republicou no Substack dele, saiu agora, mês passado, ou início de março agora, tá lá no Substack, A Nobreza do Fracasso. Vou deixar o link aqui. Imprimam esse texto, não vão ler ensaios do Martim na tela do computador. Façam um favor para si mesmos e imprimam, peguem uma canetinha e uma régua e vão sublinhando, lendo e anotando e aproveitando a sabedoria do Martim. Outros dois ensaios complementares que eu recomendo nessa toada para você começar a entender o universo da temática que o Martim trata em sua obra são dois ensaios. Primeiro, Gnosticismo, a Síndrome do Nosso Tempo, e o segundo ensaio é um sobre Yuval Noah Harari, autor do Sapiens, Nexus,
O nome do ensaio é Yuval Noah Harari, ou Um Futuro Mais do que Imperfeito. Vou deixar o link aqui. Leiam esses dois ensaios. Gnosticismo, a Síndrome do Nosso Tempo, e esse sobre o Harari, Um Futuro Mais do que Imperfeito. Vocês vão entender muito bem, também aqui nesses dois ensaios, assim, a pegada da obra do Martin e por onde ele transita, as inquietações que ele faz. E aqui eu faço o primeiro comentário que eu julgo importante. Percebam ao ler Martin, se permitam perceber ao ler os ensaios do Martin, que o Martin não é um autor que nesses ensaios vai estar dizendo para você que 1 mais 1 é igual a 2, que 2 mais 2 é igual a 4, que 4 mais 4 é igual a 8. O Martin não é um autor que adota este caminho via de regra. Os ensaios deles, via de regra, vai estar presente camadas argumentativas. Então ele começa a falar do Harari, do livro Sapiens, do best-seller que contagiou o mundo e está influenciando a elite globalista e política mundial, e de repente ele adiciona uma camada de um livro de literatura, alguma outra obra que vai contribuir para a compreensão temática daquilo que ele está se propondo nesse ensaio. Além disso, percebam que por vezes o Martin recorre à técnica da hipérbole, seja no meio de um texto ou no fim de um texto. É comum ter alguma tirada hiperbólica ali que dá o incômodo no leitor, né? Um certo exagero pode dar essa impressão, mas é um recurso que o Martin usa com alguma frequência, essas tiradas hiperbólicas, usualmente no fim de um capítulo ou mesmo no fim de um ensaio. É interessante ter isso em vista também, num sentido de estilo que vocês vão perceber nos escritos dele. Beleza? Então, com esses 3 ensaios que eu citei, é uma boa introdução, é um excelente aperitivo, um consistente aperitivo do que é a obra ou a pegada de Martim Vázquez da Cunha. A Nobreza do Fracasso, Gnosticismo, Síndrome do Nosso Tempo, e Yuval Noah Harari, ou Um Futuro Mais do que Imperfeito. Os links eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês lerem. Eu sigo sugerindo nessa linha de ensaios do Martin um outro ensaio dele sobre o Jordan Peterson, que saiu no site Não é Imprensa. Deixa eu ver aqui, que é Anal dos Esquecidos. Não, desculpa. Esse Anal dos Esquecidos eu quero recomendar também, que ele vai falar sobre o mito do progresso, como que a modernidade, nos nossos tempos, nós aderimos à ideia de que a história é a história do progresso. E o Martin é um crítico veemente dessa perspectiva filosófica ou metafísica, e esse ensaio, Anal dos Esquecidos, é espetacular sobre esse tema. Então vai ficar aqui também o link deste fantástico ensaio dele. E o ensaio que eu queria também recomendar sobre Jordan Peterson, que então é um ensaio mais contemporâneo, está tratando aí de um popstar da direita conservadora dos nossos dias, que é o Jordan Peterson, que é o ensaio Kafka sobre Rodas, que ele vai fazer uma análise sobre Jordan Peterson e o sentido da vida. É um ensaio muito interessante, que eu vou deixar o link aqui. Leiam esse ensaio também para entender por onde que o Martin passeia também. Nesse sentido, eu encerro a primeira leva de 4 ensaios para você se introduzir na obra do Martin. E aqui eu vou sugerir lá dentro do Presto, do Substack dele, a seção Perguntas a MVC, que ele tem uma série de perguntas dos leitores que faziam a ele, a seção de perguntas a MVC número 6 e número 10. Entrem lá, coloquem perguntas ali no Substack dele, eu vou deixar o link aqui do Substack, inclusive assinem o Substack do Martin, vocês vão se beneficiar imensamente do conteúdo dele e ainda por cima ajudar um grande escritor e pensador brasileiro do nosso tempo.
Perguntas da MVC número 6 e 10. Recomendo que leiam isso. Leiam bem isso aí, que ele vai falar bastante sobre o jeito que ele escreve, o estilo que ele escreve, é sobre isso. Então vai ajudar muito a esclarecer também essa pegada do Martin, que é um autor profundo, erudito, provocador e também paradoxal. Ele incomoda o leitor que busca algum conforto, que busca alguma afirmação de seus próprios vieses. O Martin é alguém que incomoda bastante nesse sentido. E nessas perguntas a MVC, que tem lá no Presto, 6 e 10, ele explica um pouco sobre isso. Por fim, você que se interessa por literatura, a minha sugestão de literatura do Martin para você começar, embora eu não tenha lido muita coisa do Martin, dos textos deles de não ficção, um dos que eu li, que eu achei magnífico, esplêndido, é O Grito do Frio. Também está lá no Substack dele, eu vou deixar o link. Quer conhecer um pouco da veia literária do Martin enquanto romancista? Vocês vão ter um excelente aperitivo com O Grito do Frio. Fica aqui a minha calorosa indicação deste conto, desse capítulo de livro, enfim. E de novo, pessoal, por favor, não leem Martin na tela do seu computador ou do seu telefone. Né? Se valorizem, que nem aquele lema das cervejas especiais, né? Beba pouco, beba melhor. Leia menos e leia melhor. Então imprima o texto, senta, num dia que você esteja bem disposto, com a cabeça tranquila, a alma tranquila, e se dedique àquela hora para ler um ensaio do Martin com caneta na mão, que garanto para você que você vai ter uma grande experiência intelectual e literária. Então, sobre como eu li Martin, foi muito nesse caminho, e eu li então esse ano o Crise e Utopia. E quando eu li o Crise e Utopia, em que pese a densidade do capítulo 1 do livro, muito mais filosófico e teórico em termos de teoria da história, quando você ultrapassa essas primeiras 70 páginas do livro e entra na história do próprio Thomas More, o livro fica muito mais fluido, fácil, instigante e enriquecedor de se ler. É uma grande obra sobre Thomas More, sobre o período da transição da Idade Média para o Renascimento, ali, o humanismo, e, no fim das contas, sobre a nossa própria existência, os nossos próprios dramas diante da tensão da realidade. Aliás, dramas e tensão da realidade são conceitos cruciais na obra do Martin, um autor que gosta justamente de... Ele encara muito a história humana, a vida humana, como uma tensão, e não só uma tensão material, como fome, escassez, não. Vai além disso, é uma tensão entre a realidade material e a realidade transcendente. Então o Martin passeia sempre, e o Crise e Utopia notadamente, sobre essa tensão entre o polo da realidade material e o polo da realidade sobrenatural. Que é um tema que está em Platão, que o Martin bebe, é um tema aprofundado por Eric Wegelin, chamado Metaxo, que o Martin é altamente influenciado, né? Então cito aqui como influências filosóficas do Martin, Eric Wegelin, ou melhor, vamos lá, Platão, né? Pegando lá nos clássicos, está muito presente a influência de Eric Wegelin, de Léo Strauss e de José Ortega y Gasset. São três autores assim que é muito presente aqui no Crise e Utopia e na base teórica e filosófica do Martin. Leiam esse livro do início ao fim. Não cometam o erro que eu iria cometer, que era ler o primeiro capítulo, difícil como ele é, e não evoluir a leitura até compreender plenamente ele. Então eu agradeço o próprio Martin que me disse, leia até o fim o livro, não pare de ler no capítulo 1 porque ficou pontas soltas, conceitos não claros e tal. Então foi o que eu fiz, e quando eu entrei então na parte 2 do livro em diante foi como um rio que fluiu, foi uma leitura esplêndida.
O mesmo vale para A Poeira da Glória. Outra abordagem, né, uma análise sobre a alma brasileira, uma interpretação do Brasil a partir da nossa literatura e dos nossos escritores. É um livro que tem que ser lido do início ao fim, sem sombra de dúvidas. E é um livro extraordinário. Esse livro aqui é uma obra-prima. E eu tenho um vídeo aqui no YouTube sobre a minha experiência com A Poeira da Glória. Eu recomendo para você que assista esse vídeo que eu comentei como foi a minha experiência com esse livraço. E por fim, por enquanto, Tirania dos Especialistas, o terceiro livro dele, uma série de ensaios de política, de filosofia política, cujo subtítulo é Desde a Revolta das Elites do PT até a Revolta do Subsolo, de Olavo de Carvalho. Um dos ensaios deste livro é o ensaio que o Martim examina o projeto pedagógico do Olavo, é um ensaio de 80 páginas, em que ele analisa o projeto pedagógico do Olavo e a filosofia do Olavo. Então é um ensaio crítico, muitíssimo interessante. Também tem um vídeo aqui no canal que eu comentei sobre este ensaio, e foi um ensaio, além de profundo, muito corajoso da parte do Martim, porque ele escreveu essa análise crítica do Olavo quando o Olavo ainda estava em vida. Ele foi publicado originalmente em 2000, no início de 19, primeiro ano do governo Bolsonaro, lembrem-se vocês. E quando esse livro saiu no final de 2019, então, Olavo ainda era vivo, e eu admiro muito essa coragem do Martim de ter vindo a público de peito aberto e publicado uma análise gigante, profunda sobre a filosofia e o projeto pedagógico do Olavo, né, uma análise crítica, né, uma crítica avassaladora. Você vai ler e vai tirar suas conclusões e vai ver, o Martim está 100% certo ou está parcialmente certo. É uma análise que cada um vai fazer, né, à medida de suas possibilidades. Mas além de ser um ensaio muito corajoso da parte do autor, é um ensaio bastante revelador também. Eu falo por mim porque eu fiz o COF, né? Li bastante da obra do Olavo, fiz o COF, embora eu não subscreva 100% da crítica que o Martim faz ao Olavo aqui em todos os detalhes, não é isso, mas a análise do Martim, ela é muito valiosa e fica o registro. Eu acho que é por aqui. Eu tenho inúmeros ensaios do Martim, pessoal, que eu vou imprimindo e vou lendo. Eu fiz apostilas e mais apostilas de ensaios do Martim, que eu vou imprimindo, montando a apostila e vou lendo. E fica o princípio basilar de tudo. Leia aquilo que te interessa. Leia o autor que te inquieta. O tema que te chama atenção e te incomoda. É assim que funciona uma boa leitura e um bom estudo. É claro que se você se sentiu estimulado a ler o Martim pelos vídeos que você viu aqui no meu canal, isso é ótimo. Eu me sinto que assim, um objetivo mais do que cumprido, embora o meu objetivo seja partilhar a minha experiência de leitura dos diversos autores que eu leio ao longo do tempo e tal. Agora, se isso desperta no meu assinante aqui do canal, inscrito no canal, o interesse em ler, tanto melhor, né? É bem-vindo. É muito bom ter pares que leem os mesmos autores, as mesmas obras, para que a gente possa conversar sobre eles, trocar uma ideia sobre eles, criticá-los, enfim, né? Essa é a parte boa também aí que faz parte dessa nossa jornada de estudos, de busca por uma compreensão melhor das coisas, do nosso tempo, da nossa própria existência, afinal de contas. Então, é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e estimulado você a ler o Martim, a começar a ler o Martim. Dei o caminho por ensaios, que eu acho que vocês vão aproveitar muito do que é o pensamento dele através dos ensaios que eu indiquei, que está aqui na descrição. E está aqui os livros do Martim. Esperamos que o Crise e Utopia saia tão logo para que todos vocês tenham acesso a ele e possam também ler os livros do Martim, começando pelo primeiro livro, que é o Crise e Utopia, e dar sequência nos outros que temos por aí. Tá bom, pessoal? Se você não assinou, assine o canal, divulgue para
amigos que se interessam pelo tema e até o próximo.